Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui nós vamos dar continuidade à nossa série, né? No episódio passado a gente estava falando sobre concreto, nós falamos ali da parte inicial, dos seus conceitos iniciais da parte de concreto. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do uso de concreto, né? Que ele possui muitas vantagens, mas também possui algumas desvantagens, que são bem menor do que as suas vantagens, né? Ele possui muito mais vantagens, né? É melhor usar ele do que não usar ele. E só uma curiosidade bacana que eu acredito que é bom conversar com vocês sobre concreto é o seguinte. O concreto armado, né, que é o assunto dessas aulas, o pessoal na execução eles brincam que o concreto armado ele aguenta muito desaforo. Para você derrubar uma estrutura de concreto armado, você precisa ter talento, sabe? Que é difícil. Então isso já diz bastante sobre a combinação dessas duas estruturas, do quão forte ela é, do quão bacana ela é. Então, essa combinação de concreto e aço é uma combinação muito forte, por isso ela tem muitas vantagens. E por isso vocês vão ver nessa sequência de vídeo mais vantagens do que desvantagens, né? Não é nem puxando o saco pro lado, mas é porque é um material, é uma combinação de materiais muito interessante mesmo. Então vamos dar continuar aqui, vamos então falar um pouquinho sobre essas vantagens e desvantagens. Vamos lá. Deixa eu puxar um texto aqui. Vamos começar por vantagens. Vantagens do concreto. Pessoal, vamos conversar então um pouquinho sobre as vantagens de se usar concreto, tá bom? A primeira vantagem que nós temos aqui é o seguinte. Nossa, tô puxando errado aqui, deixa eu só fazer aqui. A primeira vantagem de se usar o concreto é o seguinte: é a sua resistência à compressão. Resistência à compressão. Só, quando eu falo resistência à compressão, eu acredito que muitos de vocês já devem estar familiarizados com esse conceito. Mas resistência à compressão é o seguinte: imagina que você tem um corpo aqui entre meus dedos e você começa a aplicar força entre eles aqui, ó. Você tem aqui imagina que você tem, sei lá, uma borracha entre meus dedos aqui, e você aplicando forças, apertando essa borracha, você está aplicando força de compressão nela, certo? Você está apertando ela. E o concreto, em relação a esse tipo de esforço, ele é muito bacana. Ele é muito bom mesmo, a resistência dele é muito boa. E é muito boa em relação ao seu preço. O concreto, ele é muito barato em comparado com o aço, por exemplo. E mesmo sendo bem mais barato em comparado com o aço, ele ainda apresenta resistência à compressão muito boa. Então isso é muito vantajoso. Uma segunda vantagem do concreto é a seguinte. Como nós falamos na aula passada, é a trabalhabilidade. Vou colocar aqui alta trabalhabilidade. O concreto, pessoal, é o seguinte. Pelo mais que o concreto seja ali uma espécie de pedra natural, né? Que seja depois que ele endurece, ele vira como se fosse uma rocha artificial, né? Mesmo tendo essa resistência quando endurecido, enquanto ele ainda está fresco, que ele está mole, você consegue moldar ele da forma que você quiser. Você pode colocar numa forma toda esquisita, com um formato todo diferente, que você consegue moldar ele muito bem naquela forma. Então, mesmo sendo um material que no futuro, quando tiver endurecido, não vai ter como você malear ele mais, né? Não vai ter como você trabalhar com ele. Quando ele está fresco, você consegue fazer o que você quiser com ele. E isso é muito bacana. Além de que depois que você produz esse concreto, né, que a reação química dele começa, você tem em torno de 3 horas, 4 horas para você mexer nele antes de ele endurecer. Então você tem um tempo muito bacana para você conseguir trabalhar da maneira que você quiser. Então essa é uma vantagem muito boa do concreto. E seguindo por conta dessa trabalhabilidade, né, outra vantagem dele é fácil mão de obra. Vou colocar dessa forma. Que é o seguinte. No Brasil, principalmente, qualquer pedreiro, servente, já tem um costume muito grande de trabalhar com concreto. Então, assim, é um material do dia a dia dos profissionais de execução de construção civil. Então, é um material muito bem conhecido por eles. Então, eles sabem muito bem trabalhar. Eles sabem que é um material que endurece. É um material que endurece, mas demora a endurecer. É um material que ele esquenta bastante. É um material que, se você ter contato com ele, você pode se queimar, né? Você pode ter algumas queimaduras graves com concreto, né? Então, o pessoal já toma esse cuidado. Ele já tem uma ideia bacana de uma receitinha, né? O nosso conhecido traço, para você fazer o seu concreto. Então é um material que, quando você contrata a mão de obra, você não tem tanta preocupação se o cara vai saber mexer com ela ou não, sabe? Então você tem ali uma tranquilidade a mais. Você não precisa ter uma mão de obra tão especializada para você fazer
para você produzir um concreto, certo? Então, depois da alta trabalhabilidade, você tem outra vantagem que é fácil mão de obra no Brasil, certo? A quarta aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, possibilidade de estruturas monolíticas, é isso mesmo, tá sendo no i. Possibilidade de estrutura monolítica. Pessoal, o que é uma estrutura monolítica? É o seguinte, as estruturas, quando você vai lá e executa elas, né, que você está executando, por exemplo, uma viga e uma laje, você tem a possibilidade de ir lá executar a viga. Na segunda-feira você executa a viga, concreta todas as vigas, e na terça-feira você vai lá e concreta as lajes, certo? Existe a possibilidade de você fazer isso. Mas também existe a possibilidade de você chegar na segunda-feira e concretar as vigas e as lajes no mesmo dia, tudo junto e deixar tudo unido. O que é ótimo, você está montando diversos elementos, concretando eles ao mesmo tempo, no mesmo dia, e quando eles secarem, né, por ter sido concretados juntos, eles vão ter uma união muito maior. Então vão ser uma estrutura monolítica, será uma única estrutura, né, que vai trabalhar toda junta. Então você vai ter essa estrutura, como está trabalhando junto, aliviando algumas regiões quando for necessário, que vai estar puxando carga de algumas regiões quando estiver sofrendo alguma sobrecarga para distribuir melhor durante toda a estrutura. Então você fazer estruturas monolíticas é excelente, é muito bom na visão estrutural, e no concreto você consegue fazer isso. Então isso é bacana você executar tudo ao mesmo tempo, deixar tudo muito bem ligado, muito bem juntinho, né, para você distribuir melhor a sua carga. Então é muito bacana essa possibilidade de você conseguir executar estruturas monolíticas. A segunda é o seguinte, a quinta, né, durabilidade. Pessoal, o concreto ele tem uma durabilidade muito alta. Normalmente a gente executa cálculos, né? Vamos supor que você vai fazer uma casa, um prédio, alguma coisa assim. Você, por norma, né, você executa ela para durar em torno de 50 anos. Então, gente, é uma estrutura que vai durar 50 anos no pior dos casos. Normalmente passa tranquilo de 50 anos, né? Mas você executa ela no mínimo para durar 50 anos. Então, é muito tempo mesmo. Então, a durabilidade do concreto é excelente, né? É muito boa. E falando de durabilidade, a gente pode falar também de questão a resistência a choques, né? Resistência a choques, temperatura, deixa eu ver, choques, temperatura, vibrações e etc. O concreto, pessoal, ele tem uma resistência muito bacana a temperatura, vibração, choques, essas coisas, ele consegue resistir muito bem. Então, por exemplo, vamos supor que você, deixa eu pensar, seu vizinho é maluco, né? Nós tivemos um caso nessa semana, na semana de gravação desse vídeo. Quer ver? Eu vou até procurar esse vídeo aqui no YouTube, porque eu quero mostrar pra vocês, que foi bem na semana de gravação desse vídeo. Deixa eu ver aqui. E um rapaz quebrou um pilar, né, de um edifício. Deixa eu ver se consigo achar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver. Bem, eu não consegui achar, mas basicamente é um vídeo que é o seguinte. Você tem um rapaz na fachada do prédio dele que está lá quebrando um pilar, né? E mesmo com as ferramentas e tudo, ele quebrando, tentando quebrar aquele pilar e tudo, ele tem uma dificuldade muito grande, porque o concreto ele resiste muito bem a esse tipo de choque, né? A pancada, a martelada, essas coisas. Um carro batendo, ele resiste muito bem. A temperatura o concreto resiste muito bem ao sol, a incêndios. Incêndios ele resiste muito bem durante várias horas, né? Ele consegue resistir bem a incêndios. Vibrações, por exemplo, carro passando, você está num prédio, né? Carros passando na sua rua que causa vibrações no edifício, ele resiste muito bem a isso. Então essa parte aqui é muito bacana. Então, pessoal, aqui eu já tratei seis vantagens do concreto. Então, que eu acho que já tem uma quantidade bacana para mostrar que o concreto é muito bom. Então, nós vamos agora mexer com as desvantagens do concreto, certo? Desvantagens do concreto. Vamos lá, vamos mexer aqui com a primeira.
A primeira vantagem do concreto nós falamos que foi a compressão, certo? Em relação a um outro tipo de esforço, a tração do concreto ela é péssimo. Péssimo. Vou colocar aqui ruim a tração, ou péssima tração, ou horroroso a tração. O concreto, pessoal, em relação à tração, né, que é aquele esforço que você tem, eu imagino que eu tenho aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, uma régua aqui, ó. A régua não vai dar pra ver, é transparente, deixa eu pegar uma caneta aqui. Caneta, certo? Se eu pegar ela aqui, ó, tentar puxar ela, isso aqui é um esforço de tração, certo? Tracionando, tô puxando ela, puxando pra cá, certo? Tô puxando ela, tentando romper ela no meio. Esse esforço aqui, pessoal, é um esforço de tração e o concreto é horrível. Para você ter um embasamento, um concreto ele resiste, né, comparado com a compressão, a tração em torno de 10%. Certo? Então é muito pequeno. É muito pequeno. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se o concreto resiste a compressão a 10 kg, a tração ele vai resistir apenas a 1 kg. Então é muito baixo mesmo. Então em relação à tração, o concreto ele realmente ele perde, ele é muito ruim. Uma outra desvantagem aqui é que muitas vezes são necessários elementos estruturais de grandes dimensões. Essa aqui desvantagem ela é grande, né? Então é o seguinte, ela está me dizendo assim, ó. Muitas vezes são necessários elementos estruturais de grandes dimensões. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem um edifício grande, se você tem um prédio alto, muitas vezes você tem que usar pilares, vigas que são mais como é que fala? Menos esbeltas, né? Que são estruturas mais parrudas, né? Maiores, que ocupam mais espaço. E isso afeta a área de vivência. Porque se você tem uma estrutura maior, né? Se é necessário um pilar mais gordinho, você está tirando ali esse espaço da sua área de vivência. Então, isso pode causar um problema. Não é dos maiores, mas para algumas pessoas pode ser um problema, né? Então, você tem esse problema. O outro problema que você pode ter aqui, uma desvantagem, né? Apesar do concreto resistir muito bem a choques, temperaturas, essas coisas, o concreto conduz, né? Ele conduz condutor de calor e som. O concreto é um ótimo condutor de calor e som. Então, assim, pelo mais que ele tenha todas as vantagens e que ele resista muito bem à temperatura, ele ainda conduz muito calor, muito rápido, né? Então, essa aqui é mais uma desvantagem desse concreto. E uma desvantagem que eu vou trazer aqui é um gasto extra, né? Que é o gasto com formas de madeira, papelão, metal, etc. Então, pessoal, para você executar a estrutura de concreto, você precisa gastar necessariamente dinheiro com forma, né, para você moldar o seu concreto. Pode ser formas de madeira, existem formas de papelão, normalmente são formas para aqueles pilares circulares, né, que você consegue fazer de papelão, que é um papelão especial, né, que é papelão que você vê em caixa e tudo, é um papelão especial, mas existe essa forma de execução. Ou também forma de metal, então você tem um gasto ali com forma, né, que é uma das vantagens. Então, pessoal, só para a gente fazer uma revisãozinha aqui, ó. Vantagem: resistência à compressão, alta trabalhabilidade, fácil mão de obra, possibilidade de estruturas monolíticas e durabilidade e resistência a choque, temperatura e vibrações, né? Que essas são vantagens interessantes, né? E desvantagem: ela é horrível, a tração. Muitas vezes são necessárias elementos estruturais de grandes dimensões, né? Tomando então espaço da área de vivência. E além disso, você tem um ótimo condutor de calor e som que necessita de formas de madeira, papelão e metal para ser executado, né? Então é um gasto extra, certo? Então você tem essas características, tanto de vantagens como de desvantagens do seu concreto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero vê-los no próximo vídeo e até mais!